sei se vocês lembram dessa carta publicada na Nature, de 100 cientistas dizendo que a origem do vírus era natural, que não tinha visto. O cara que assina é esse Peter Daszak. Não tem conflito de interesse. Não. Nenhum. E isso era a ciência. Exatamente. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Mas eu digo que é o oposto do nosso movimento político, que eu vou dizer, do nacional populismo, porque neste momento a ideia é de que coletivamente o homem comum sabe muito mais do que estes acadêmicos. Porque essas pessoas se provam idiotas. Os caras do mercado financeiro são imbecis completos. Boa parte desses cientistas são imbecis completos. Os jornalistas talvez sejam os mais imbecis de todos, né? Até por falta de formação. Porque esses outros caras todos que você falou, aquilo que eles fazem, eles sabem fazer direito. Isso. O jornalista não. Exato. Não é que o Fauci fosse tecnicamente incompetente aqui. Ele sabia o que ele estava fazendo. Inclusive... Do ponto de vista científico, você olha a conversa dele, ele tem a capacidade. E ele tem um domínio que você vê. A gente está falando dessa audiência que ele foi essa semana, né? Que ele disse 111 vezes que evocou a quinta emenda, mas ele teve várias outras audiências. E em muitas delas, ele teve um embate muito direto com o Rand Paul, que na época era só um senador e hoje é o presidente da comissão. E o Rand Paul é médico. Tá? E é um cara que, assim, em várias instâncias assumiu posturas anti-Trump, ele não é um cara maga, mas ele é um cara que parece ser um cara correto. Tá? Ele é um libertário. É libertário. E aí, em algumas, acho que a frase que ficou mais conhecida, né? Quando o Rand Paul, que era médico, levava uma discussão um pouco mais científica para o Fauci nessas audiências, por exemplo, ele foi o primeiro a cutucar o Anthony Fauci a respeito do gain of function, né? As pesquisas de ganho de função. Pesquisa de ganho de função nada mais é do que você pegar não sei se esse é o termo, um patógeno qualquer, e acelerar o desenvolvimento dele para que você possa saber, olha, como um vírus, por exemplo, ele sofre mutações, ele vai se tornando mais letal, né? É possível que ele se torne mais letal. Então vamos, num laboratório, tentar transformá-lo em algo mais letal para a gente ver como é que a gente cria, né, um antídoto para isso. E o Obama proíbe esse tipo de estudo. Tá? Porque esses estudos eram perigosos, porque podiam criar superdoenças. E aí o Anthony Fauci, primeiro, acha uma forma, não só o Anthony Fauci, tá? Mas ele principalmente, que ele era o principal personagem do governo americano a respeito disso. E ao longo dos 38 anos que ele teve no governo, ele distribuiu bilhões de dólares para pesquisa, em grants, né, como a gente chama aqui. Então, ele se tornou muito poderoso. Discordar dele era suicídio profissional para qualquer pessoa que estivesse fazendo pesquisa nessa área. E ele encontra formas de contornar essa proibição no primeiro momento e depois ele consegue, durante o governo Trump, suspender a proibição do Obama. Então, assim... ele fazia muito financiamento em pesquisa fora dos Estados Unidos. Então, ele não faz o financiamento direto, ele financia a Eco Health Alliance, né, do Peter Daszak, e essa é a organização que manda o dinheiro lá para Wuhan. Então, assim... Que é o cara que assina aquela carta, não sei se vocês lembram dessa carta publicada na Nature, de 100 cientistas dizendo que a origem do vírus era natural, que não tinha visto. O cara que assina é esse Peter Daszak. Não tem conflito de interesse. Não. Nenhum. E isso era a ciência. Exatamente. E aí eu acho que, assim, um dos outros ensinamentos que sai da Covid também
Eu tenho um grande amigo que é um importante neurocientista brasileiro, que certamente está assistindo o programa, se não tiver, assistirá depois. Abraço. Falei com ele hoje de manhã. Que estava querendo promover sei lá, como se fosse um think tank para discutir questões, né? E ele como cientista tinha questões de ciência. E eu falei, cara, uma coisa interessante, a ideia dele é juntar cérebros de diferentes setores da sociedade e tal, não só cientistas, mas pegar advogados, economistas, né? Pensadores de linhas diferentes. Eu falei, cara, tem uma questão que eu acho que é importante e que ficou muito relevante durante a Covid. A indústria da saúde, de uma forma geral, que vai do cientista até o médico, a enfermeira, o hospital, passando pela indústria farmacêutica, você acredita? Essa é a pergunta que eu faço para vocês dois. Vocês acreditam que esse establishment de saúde hoje pode dizer que tem como norte a saúde dos pacientes? Ou tem alguma outra coisa que é um norte mais importante do que esse? Acho que essa talvez tenha sido a grande mudança, inclusive, que permitiu o fenômeno Robert Kennedy Jr., que ainda não existe no Brasil. Né? O MAHA, que é o Make America Healthy Again, né? Que é Faça a América Saudável de novo, é um movimento que ainda não chegou no Brasil. E eu acho que é o próximo passo para o Brasil. Eu acho que o Flávio vai precisar do Robert Kennedy Jr. dele. Lá. Né? Que é um... Primeiro que o Robert Kennedy serve como exemplo. Ele é um cara mais velho, sei lá quantos anos tem, 60 anos, sei lá. Pô, ele é sarado. Ele é, sarado. Trincado. Então, faz competição de barra com os caras, exato. Então, ele é um cara que conhece profundamente sobre esse assunto, embora ele não seja médico, né? Ele é advogado. Mas ele é um cara que lê todos os papers, é um cara que tem... E ele era incensado como Kennedy. Ele lutou muito contra empresas que poluíam o meio ambiente. Tá? Então, eu me lembro quando eu vim estudar aqui nos Estados Unidos, um dos cases que a gente estudou foi exatamente uma cruzada que ele fez para despoluir o Rio Hudson, que é aquele que passa em Nova York. E ele processou... Na década de 70, né? Ele processou, cara, as maiores empresas farmacêuticas dos Estados Unidos que jogavam poluentes nesse rio. Então, durante essa cruzada dele, ele falou, ele já deu uma entrevista falando sobre isso, que ele era frequentemente abordado por mães que esperavam terminar uma palestra que ele fazia, uma reunião pública e tal, que iam conversar com ele para falar de vacina e autismo. E que a guinada que ele dá para a saúde é quando ele resolve mergulhar nesse assunto. Tá? Então, hoje, isso foi parte da discussão que ele teve lá com a Dana Bash na CNN, que ainda é tratado naquela escala que eu falei, né? Quer dizer, deixou de ser chapéu de alumínio, tá no nível 4. Tá no nível de... pouquíssimas pessoas falam um negócio desse. Tá? Então ainda está nesse nível. A parte da vacina do autismo. De vacina autismo. Mas o meu ponto nessa história, que era o ponto que eu estava tentando responder a tua pergunta, é que houve o problema que a gente está tendo é a destruição das instituições. Tá? Esse é um problema real. Problema de destruição da credibilidade das instituições. Que é o mesmo problema que o Alexandre aponta, é o mesmo problema que a Globo aponta, é o mesmo problema que a esquerda aponta, confia nas instituições, etc, etc. A diferença é que existe uma diferença de resposta da gente para eles. Né? A gente fala assim, bom, a destruição das instituições é uma consequência do que vocês estão fazendo com as instituições. Então, quando o Alexandre de Moraes conduz o processo eleitoral e conduz da forma como ele conduziu, as pessoas passam automaticamente a desconfiar do processo eleitoral. Qual é o problema? Qual é a solução para isso? Quem destruiu a credibilidade do sistema? Quem destruiu a credibilidade... É quem está criticando, exato. Ou quem foi lá e que fez a merda. E qual é a solução?
Ora, a solução para a destruição da credibilidade do sistema é você colocar dentro das instituições pessoas competentes, honestas, verdadeiras, que não ajam como o Anthony Fauci para manipular a opinião pública, que não sejam psicopatas narcisistas como o Anthony Fauci. Vamos falar aqui a questão do narcisismo dele daqui a pouco. Então, assim, existe essa questão da destruição das instituições. Na classe médica, eu acho uma coisa absolutamente absurda. E eu acho que é pior. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.